Oi, oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Cosmic Class de hoje. E hoje eu quero dividir com você uma história muito inspiradora de uma marca que saiu da informalidade e chegou ao faturamento de 96 milhões de reais. Pensa só como que essa história é rica e eu quero dividir ela com você como forma de te inspirar, de te motivar e de te fazer enxergar, né, que nesse mercado pessoas comuns trilharam histórias de sucesso e você pode se inspirar nessas histórias para criar o seu espaço também, seja criando uma marca de cosméticos, seja trabalhando dentro do mercado de cosméticos nas suas diversas frentes, né? Ou trabalhando para uma marca de cosméticos, revendendo produtos, trabalhando com os ingredientes cosméticos, vendendo esses ingredientes, enfim. Em todos esses casos, você precisa passar por essa noção da cosmetologia, né? E se inspirar com histórias que aconteceram e foram trilhadas por pessoas comuns. É uma forma de aprendizado muito rica que eu estou trazendo aqui para dividir com vocês. E no primeiro momento, no primeiro contato, quando soube dessa história, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria levar esse conhecimento e dividir essa história com vocês através da Cosmic Class, né? Então, é uma marca que começou do zero, literalmente, né? E hoje chegou ao faturamento de 96 milhões de reais. E você vai poder conhecer aqui a fundo como que tudo isso aconteceu. Se você ainda não me conhece, eu sou Renata Franco, eu sou engenheira química, sou mestre em sustentabilidade, fundadora da Cosme, né, da Cosmetologia do Bem, que você pode acompanhar também pelo Instagram, e sempre dividindo, né, conhecimentos sobre desenvolvimento de formulações cosméticas, sobre criação de marcas de cosméticos, sobre noção, né, de estratégias de diferenciação de marcas, sobre ingredientes cosméticos, enfim, várias nuances que estão relacionadas com esse mercado de cosméticos de uma forma geral. E aqui no YouTube, né, nas Cosmic Class semanais que acontecem, você pode aprender também, tem a oportunidade de ter acesso gratuitamente a um conhecimento sobre cosméticos e hoje com essa história de uma forma muito leve que você vai poder olhar e tirar muito aprendizado. Então, essa marca, essa história começa em 1999 pelo Edson Borgo, que é seu fundador e hoje o CEO, que então era professor de artes marciais. Uma bela diferença, né? Uma grande mudança aí, né? Do rumo da vida. E ele começou a fazer e vender cosméticos, começou a fazer em casa e a vender esses cosméticos, né? E ele percebeu o quão promissor era esse mercado, já que ele conseguia trocar meses de trabalho como professor de artes marciais por pouco tempo de trabalho no mercado de cosméticos. Então, logo cedo, ele já entendeu que esse mercado era um mercado promissor. Então, fica de aprendizado aqui também, se você está aí acompanhando, sondando, pensando em se desenvolver dentro desse mercado, que eu trago muito que, além do resultado financeiro, né, da possibilidade que ele traz, existe uma parte muito prazerosa, muito agradável de trabalhar com beleza, de trabalhar com a arte da criação, que eu sempre falo também, né? Porque o desenvolvimento de formulações cosméticas, se você tiver um olhar criativo em cima disso, você desenvolve, né? E consegue explorar nuances que às vezes num trabalho repetitivo a gente não consegue, né? Ou sendo empregada de um lugar que você faz um trabalho que não te agrada, que não te seduz, que você não vê ali muitas vezes o resultado final, né? Eu já tive essa experiência, por exemplo, eu já trabalhei com projetos de mineração, pensa só. E é um projeto que tem partes interessantes, mas me incomodava muito não conseguir enxergar ali o final, sabe? Era muito distante do consumidor final. E o mercado de cosméticos não, a gente já consegue enxergar de forma muito atraente o impacto, a diferença que a gente consegue trazer de bem-estar, né, de agregar de fato para a vida do consumidor. Então, além, né, do resultado financeiro que isso traz, a gente tem todas essas
essas facetas ali a serem exploradas e toda a sedução que esse mercado traz de resultado, né, de trabalhar com autoestima, de trabalhar com beleza, que muitos outros mercados não trazem, né? Então, o Edson Borgo, ele conseguiu já enxergar isso logo cedo, mesmo ainda na informalidade, né? Ele, de fato, foi fazendo e se virando com o que ele tinha, e aí ele ainda nem tinha começado a faculdade, né? Então, você que fica aí, às vezes, não, eu não tenho formação na área, eu não sou químico, eu não sou farmacêutico, não sou engenheiro químico, ou engenheira química, né? E fica se travando diante desses questionamentos que às vezes mais paralisam do que contribuem. A ideia é você pensar nos desafios e solucioná-los, né? É olhar para cada desafio e encontrar a solução, ao invés de ficar problematizando cada etapa. Imagina se o Edson tivesse pensado nisso quando ele começou, se hoje ele estaria faturando 96 milhões de reais, que foi o faturamento que eu pesquisei e encontrei, que foi o faturamento de 2023. Né? Então, tem a mente solucionadora e tem a mente que problematiza tudo. Né? Então, vamos escolher o lado que a gente quer estar. Né? Então, ele fundou a Ecostrat, né? E mesmo informal, ele foi faturando, foi rentabilizando com isso, foi juntando muito. Ele sempre tinha a mentalidade de economia mesmo, né? De juntar, de não de ir pensando em sonhos maiores, né? E nessa etapa ali ele pegou todo o dinheiro que ele tinha conseguido juntar, né? E investiu num stand em uma feira. E dessa feira ele conseguiu 20 distribuidores para a Ecostrat, que era uma marca ainda informal. Só que ele não contava com um fato que para muita gente poderia ser o fim do mundo, poderia ser o fim da marca, poderia ser o fim dos trabalhos, né? Poderia fazer com que a pessoa pensasse em mudar de nicho, mudar de rumo, que foi quando a vigilância sanitária fechou tudo, né? Já que, de fato, ele estava informal. E tudo bem, né? Ele começou de forma informal, não está certo isso, mas ele usou, né, os desafios sempre como trampolim para alcançar uma nova etapa. Com essa questão que ele teve com a vigilância sanitária, né, que fechou tudo, ele não podia vender, ele teve que regularizar seus produtos, ao invés dele desistir, ele olhou com o olhar de solucionar, né, de olhar para as dificuldades como uma grande oportunidade de mudar de patamar. E com isso, ele regularizou, né, e construiu uma fábrica de 300 metros quadrados com 60 mil reais. Isso em 2003. Essa nova fábrica, né, formalizada, diferente do que era antes, que ele fazia no tacho os seus produtos, né, com uma estrutura muito mais precária, ele já mudou de patamar. E ali nessa fábrica de 300 metros quadrados, ele conseguiu ter uma produção de 100 quilos por dia. E aí surgiu um novo desafio. A Natura notificou a marca, né, a Ecostrat, como uma similaridade com a Natura Ecos. Né? E aí ele teve que mudar a marca. Foi aí que surgiu a eCosmetics, ou eCosmetics, que é o nome da marca hoje. Né? Então, bom, mais um desafio, mais uma questão para ele enfrentar, né? Porque, querendo ou não, quem é fundador de marca sabe, muitas vezes a gente fica apegado com o nome, e principalmente no início, que tem alguns desafios já para serem enfrentados, isso pode ser uma notícia muito triste e desanimadora, né? E mais uma demonstração aí de superação. Ele já logo criou um novo nome, né? E ele contratou, aí foi girando, economizando, juntando dinheiro. Ele tinha
ele não conseguia acesso a crédito, né? Então tudo aconteceu com recurso próprio. E aí a gente percebe também alguns sinais aí nesse caminho, né, de tomar risco, de enfrentar os desafios, como eu falei, essa visão solucionadora foi algo muito nítido aí nessa trajetória, e essa questão de tomar risco. Né? Eu acabei de falar, né, que ele pegou todo o dinheiro e investiu em um stand em uma feira ainda informal, conseguiu 20 distribuidores para a marca, então ele ia sempre reinvestindo na marca, foi sempre reinvestindo na marca e olhando, né, para os recursos adquiridos como forma de crescer a marca e não só sugar ali para uso próprio, né? Então, essa é uma outra mentalidade que foi somando, muito nítido, né? Que foi somando para a empresa crescer da forma que ela cresceu. Então, mais um marco muito importante foi quando a EcoStrat virou a e-Cosmetics, né? E foi a construção, né, de uma nova fábrica, uma fábrica que saiu de 300 metros quadrados para 10 mil metros quadrados. Pensa bem o que é, né, realizar isso com recursos próprios. Então, ele saiu de uma produção de 100 quilos por dia para 24 toneladas por dia de capacidade de fábrica. Né? Foi uma fábrica que demorou 3 anos para construir. Como eu já falei, mas vale ressaltar, construiu com recursos próprios. E segundo ele ficou 2 anos no vermelho para assumir esse novo desafio, né? E daí ele já saltou, né? Obviamente eu estou contando aqui a história com os seus marcos mais importantes, né? E os seus saltos em termos de conquistas. Então, daí ele conseguiu chegar a 360 distribuidores pelo Brasil. E para pensar, né, que ele começou fazendo as próprias formulações, com auxílio de fornecedores, né, para estruturar essas formulações, e hoje ele tem um time de P&D, um time de pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento das suas formulações. Mas que ele teve que sair desse zero, tomar nota de tudo, né, ter muito aprendizado nesse caminho, para chegar hoje onde ele está. Então, é muito aprendizado, né? Olhar para essa história, ver os momentos desafiadores, como que ele usou como trampolim para crescer a marca e não desanimar, né? E como que o processo faz parte do processo a construção de conhecimento, né? O desenvolvimento das formulações que antes era dele e hoje está num time de P&D, mas que ele não começou já com um time de P&D, né? Então ele começou um passo de cada vez, entendendo o seu momento, entendendo as suas condições, né? Tanto financeiras, de equipe, de recursos de uma forma geral, para conseguir chegar onde ele chegou hoje. E hoje a marca exporta, né? 40% do faturamento da marca é de exportação. Me conta aí se você já passou na sua cabeça, né? Criar uma marca e exportar. Inclusive, aproveita para comentar aí no chat que eu quero ver. E aproveitando esse momento aqui de questionamento e de fazer essas perguntas para provocar essa reflexão em vocês, né? Aproveita e curte aqui também a nossa Cosmic Class, essa troca, né, para valorizar e enriquecer cada vez mais, para que a gente venha sempre com novos conteúdos, com novas trocas muito valiosas aí. Curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode interessar. É uma forma de valorizar esse conteúdo que eu trago aqui de forma gratuita, né? E além de pensar, então, né, numa marca, na sua capacidade de criar uma marca que vai exportar, é pensar, né, se criar uma marca de cosméticos e faturar alto com isso é um sonho distante para você. Será que o Edson, ele
pensava lá em 1999 que ele teria uma fábrica hoje de 10 mil metros quadrados, com a capacidade de 24 toneladas por dia, e que ele exportaria para 70 países, será que ele acreditaria? Então, muitas vezes o que a gente precisa é quebrar, né, os nossos sonhos em etapas menores e ir conquistando essas etapas aos poucos, sempre com essa mentalidade solucionadora, né, sempre se automotivando, acreditando em você, se inspirando de alguma forma, e a Cosme está aqui muito para isso, para te ajudar, manter a energia elevada para você conseguir trilhar seu caminho com confiança, com embasamento, né? Então, assim, hoje ele exporta para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, para Singapura, para Tailândia, são 70 países, né? Então, veja só, né, onde que ele chegou, e para pensar se no momento zero, né, tudo que ele queria era pensar ali nas próximas vendas, né, na próxima produção, no momento da informalidade, em regularizar, depois em construir a primeira fábrica, depois expandir e se capitalizar. Então, é um passo de cada vez, né? Para hoje ele chegar a 96 milhões de reais de faturamento. É um faturamento muito, muito alto, né? Um faturamento muito expressivo e um impacto, né? E uma transformação muito grande. É uma marca que ela tem atuação muito no segmento de cabeleireiros, né? Eles foram também ampliando a atuação, eles têm uma parte educacional para cabeleireiros que é muito relevante, foi muito estratégica também para o processo de expansão da marca, né? Mas tudo isso foi secundário, né? Tudo começou, partiu de uma vontade, de uma ideia que foi se refinando e se aprimorando aí ao longo do tempo. Então, esse ponto e esse ponto de partida, né, e essa referência, esse embasamento é muito importante para você sempre lembrar aí ao longo da trajetória. E olha só, aqui tem o fundador, o CEO Edson Borgo, a sua imagem aqui com seus produtos, parte, né? Porque hoje o portfólio é super extenso e a empresa cresceu muito, né? Já tem uma equipe muito grande, muitas frentes e tudo mais. Mas pensar que tudo começou lá pequenininho, através, né, de uma vontade, uma força de trabalho muito grande. Eu gosto muito de olhar para essas histórias, de olhar tanto para marcas para além dos cosméticos, né, que também são muito inspiradoras, essas histórias de trajetória de fundadores, de empreendedores, mas quando a gente olha para histórias de fundadores de cosméticos, né, e entender e saber ali de forma mais aprofundada essa história, essa trajetória, é muito inspiradora, né, e é muito importante resgatar isso como um entendimento, né, de que é de fato possível, né? Porque é muito fácil falar, acredito em você, é possível e tudo mais, mas na hora que a gente vê uma pessoa comum que começou sem formação na área, sem estrutura, sem estar regularizado e passou por um ponto, num nível desse. Pensa só o que é exportar para 70 países. 70 países. É muita coisa. É muita coisa. Eu estou sendo muito enfática aqui, porque eu mesma, né, vou trazendo para a realidade o quão relevante é isso e como um ponto, né, parte de uma pessoa, e essa motivação pode seguir aí para, né, muito longe. Então, pode estar aí dentro de você, né? Precisa só de você
querer e se estruturar para isso, né? Então, além disso, pontos importantes aqui que eu identifiquei, que eu quero dividir com você. Olha só que linda a fábrica hoje, né? Se eu não me engano, é em Teixeira de Freitas, na Bahia, né? E um ponto que eu acho interessante de dividir aqui na Cosme, que eu estudei e vi, né? Da percepção do fundador, né? Que os produtos brasileiros são muito queridos fora do país, por causa da biodiversidade que a gente tem, né? Então, esse olhar da floresta em pé, né? De toda a biodiversidade e trazer isso para formulações cosméticas. A gente tem açaí, cupuaçu, andiroba, muita coisa rica que às vezes a gente fica olhando para tecnologias fora do país e a gente tem muita riqueza aqui que é de fato valorizada fora do país. Então, acho que uma boa referência, né, de ouvir de um fundador que hoje exporta para 70 países essa percepção do quão demandados e queridos são os produtos cosméticos brasileiros, principalmente por causa da biodiversidade, né? E um outro ponto muito relevante que tem sinergia aqui com a Cosme é em relação à importância da sustentabilidade, do ESG, né, de uma forma geral, para exportar. Então, para as empresas estrangeiras comprarem da eCosmetics, ele teve que passar, né, por trazer esses elementos, né, de sustentabilidade, de governança, para dentro da empresa, para criar confiança e credibilidade no mercado. Então, é um ponto que eu divido muito, né, em relação à sustentabilidade, principalmente, né, e ver e ouvir também de um fundador de uma empresa que chegou tão longe e que exporta para tantos países essa percepção da importância que as empresas estrangeiras levam, né, em consideração em relação a essas práticas ESG, principalmente de sustentabilidade. E, bom, estão gostando? O que vocês estão achando de ouvir essa história aí, de ver todos esses passos, de entender esse caminhar para se inspirar, né? Para se levantar também em momentos desafiadores, para não desanimar nesses momentos. E é importante eu saber, né? Eu sei que vocês gostam muito de formulação cosmética na prática, mas é importante entender que uma grande marca não é feita só de uma boa formulação cosmética. Tem a parte emocional do fundador. Pensa só, o quão amplo é isso e como que a gente tem que estar cercado de pessoas que nos elevam nesse sentido, né? E nesse sentido, vocês podem contar aqui com a Cosme, estar presentes em todas as Cosmic Class semanalmente, para a gente poder sempre manter essa energia elevada, sempre trazer trocas que sejam ricas e que fazem com que a gente permaneça no caminho. Hoje em dia, com esse mundo cheio de informações, toda hora é muito fácil desviar o foco e ficar o tempo inteiro começando do zero uma nova ideia, né? Então, é importante também dividir com vocês esse entendimento da relevância que é olhar para o todo, porque a gente sabe aqui, né, do lado de cá, a repercussão que cada conteúdo que a gente traz gera aqui para a gente, né? E eu sei o tanto que trazer uma formulação cosmética, um desenvolvimento específico, vocês gostam muito. Mas é muito importante esse desenvolvimento de consciência, de entender que não é só isso, né? Que uma marca ela tem vários pilares, ela precisa de uma série de desenvolvimentos, né? De um olhar integrado, e não à toa a gente desenvolveu a metodologia 3P, que olha para esse todo, né? Então a gente olha para a parte dos princípios, mas sempre enfatizando a parte prática, porque chega de estudar e não ter condição de aplicar, né? Quantas pessoas a gente não vê
que têm formação, que têm um ensino superior, uma graduação, e que se sentem totalmente perdidas no sentido de como eu vou fazer esse conhecimento que eu tive gerar um negócio, gerar um trabalho, criar um espaço profissional no mercado de trabalho, né? Eu olhava muito para a faculdade nesse sentido. Como eu falei no início, né? Eu sou engenheira química e muitas vezes na faculdade, na minha faculdade mesmo, eu pensava, poxa, nossa, eu queria enxergar uma forma prática de aplicar esse conhecimento, né? E eu acho, eu vim muito com essa motivação para a Cosme de sempre trazer uma abordagem prática, ainda que ela seja, por exemplo, de princípios, né? A gente precisa, obviamente, de conhecimentos técnicos e de base, né? Mas uma abordagem que já mostre a parte prática bem próxima é muito importante. Então, a nossa metodologia 3P, que eu ensino, né, e que a gente traz na formação Cosme Academy, ela vem muito nesse sentido, de trazer os princípios sempre com esse olhar prático, de trazer a prática com muito reforço, né, com técnicas e ferramentas que facilitam o aprendizado. Então, se aplica a diversas formações, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, mas eu não tenho formação na área, será que eu consigo acompanhar o curso? A gente tem vários alunos, né, que fazem o curso e que vão se refinando, né? Pensa só, o Edson não, não começou a criar os produtos sem ter formação na área. E é muito comum a gente encontrar preconceitos aí de pessoas que falam: ah, nossa, poxa, óbvio que tem que ter formação na área. Tá bom, vamos ver então essas grandes marcas e ver quem tem formação na área e quem não tem. Muitas vezes o que você precisa, desculpa, meu nariz coçou aqui no meio. Mas muitas vezes o que a gente precisa é conectar os pontos, né? É ter essa base, que aí eu comecei falando, né, da metodologia 3P e acabei não concluindo, e a gente tem a parte dos periféricos, então, os princípios, a prática e os periféricos. Os periféricos vão trazer conhecimentos de branding, de marketing, né, de empreendedorismo, porque não basta ter uma boa formulação, tem gente que nem isso tem, né, e já quer criar marca. Então você precisa entender, esse é o básico do básico para você começar bem, né? É você ter a noção, às vezes você não quer criar marca, mas você quer se inserir no mercado de cosméticos, mas você não sabe nada e fica estudando aí formulações que são misturas sem muito embasamento aí de ingredientes, né? Então é muito importante você se cercar de um conhecimento com respaldo, né? De cercar de pessoas que vão elevar aí a, a energia de uma forma ampla, né? Mas que vão trazer motivação, que vão dividir os desafios, sustentar isso, né? Nas suas várias nuances. Mas quando a gente fala assim, às vezes parece complexo, mas é preciso fragmentar as etapas e seguir um passo de cada vez. Certo? Combinado? E por fim, eu queria falar sobre 2 destaques que ele divide, né? Que ele entende que foram cruciais para o desempenho, para o resultado, para onde ele chegou, né? Que é focar no produto, e aí isso reforça muito, né, a ideia da formação Cosme Academy. Inclusive, se você quiser conhecer mais, você pode acessar cosmetologiadobem.com.br/Cosme Academy. Então, assim, o foco no produto, ele ressaltou muito a importância, né? E o segundo ponto é ouvir o cliente. Então, ele sempre pensou, né, em estar próximo do cliente, ouvir sua demanda para ir refinar no produto. Então, de toda forma, a gente não escapa, né, de ter um entendimento importante em relação à cosmetologia,
e mais do que isso, em relação à construção, né, de um negócio como um todo. Né? Então, eu espero que tenha sido muito rica aí para você conhecer essa história. E eu queria finalizar aqui mostrando, né, de forma palpável, como que ele agora, né, com toda essa equipe, onde que ele chegou, né? Pensa só aí, 22 anos de história, 70 países, mais de 40 feiras nacionais e internacionais e 300 itens no portfólio. É muito satisfatório ver, né, que onde que as pessoas são capazes de chegar, né? Ver que uma pessoa é capaz de traçar um plano e ir enfrentando os desafios com otimismo, com planejamento, sustentando ali o caminho, né, com uma estratégia de crescimento para chegar num resultado desse que é um resultado muito expressivo. E eu fiquei muito admirada, né, de conhecer essa história e de poder conhecer a fundo, né, saber essa trajetória, como que ela se deu, e ainda mais de poder dividir aqui com vocês como forma de motivar. Então, queria que você deixasse sua curtida, o seu like aí, e o seu melhor comentário em relação a quão rico foi, né, essa Cosmic Class, e fique à vontade também de sugerir um novo tema para ser abordado aqui na nossa Cosmic Class, que são semanalmente eu estou presente aqui para trazer e dividir com vocês conhecimentos relacionados a empreendedorismo, ao mercado de cosméticos, às formulações, a ativos, às inovações. E é um prazer poder trazer sempre o que mais interessa para vocês, mas também sem deixar de destacar, muitas vezes, como eu falei, né, vocês se interessam muito pelas formulações, mas eu não posso deixar de destacar o quão importante é entender outras frentes também, então eu não posso só me render a essa grande demanda, né, porque o intuito aqui é fazer com que vocês se tornem um profissional de sucesso dentro do mercado de cosméticos. Então é isso, até a próxima e deixa aí no comentário, então, o que você quer para uma próxima Cosmic Class que eu vou levar em consideração para estruturar as próximas. Um beijão e até a próxima!